Olá, amigos! Dando continuidade à série Técnica de Clark, hoje vamos demonstrar a localização de um dente incluso por vestibular. Para facilitar esse aprendizado, nós vamos utilizar mais uma vez esse protótipo e vamos projetar uma luz como se fosse a ação do raio-x, onde a sombra lá atrás representa a imagem radiográfica. E nós vamos movimentar a nossa lanterna para a direita, para a esquerda, simulando a movimentação do tubo de raio-x para mesial e para distal. E vamos verificar o que acontece na sombra, que é a simulação da nossa imagem radiográfica. Para fazermos a técnica de Clark, nós colocamos o filme radiográfico sempre na mesma posição e nós vamos mudar a direção do feixe de raio-x. Então nós fazemos uma primeira radiografia colocando o raio-x bem em frente ao dente que nós queremos radiografar, de forma que o feixe de raio-x vai atingir esse filme perpendicular. Em seguida, nós fazemos a radiografia mesiorradial. Nós vamos desviar o nosso tubo de raio-x para mesial, cerca ali de 20 graus, no sentido horizontal, e vamos projetar então o raio-x mais próximo da face mesial desse dente. E o raio-x vai entrar numa diagonal em relação ao dente e em relação ao filme radiográfico. A seguir, com um novo filme colocado na mesma posição, fazemos a disto radial, desviando o nosso tubo de raio-x em cerca de 20 graus, no sentido horizontal, de maneira que esse raio-x vai entrar mais próximo à face distal do dente e vai passar numa diagonal em relação ao dente e vai atingir o filme também numa diagonal. Podemos fazer com e sem posicionador radiográfico. Lógico que com o posicionador essa tarefa é mais fácil. Colocamos um filme, pedimos o paciente a ocluir os dentes e vamos posicionar o nosso cilindro de raio-x acoplado aqui no anel do posicionador. Estaremos fazendo assim a primeira radiografia denominada ortorradial. Trocamos o filme e vamos movimentar o nosso tubo de raio-x para mesial, de maneira que o cilindro do aparelho de raio-x não fica mais acoplado ao anel. Ele vai ficar encostado apenas na parte mesial do anel e fica aberto aqui na distal. Então fazemos a nossa mesiorradial. Um novo filme, colocamos posicionador na mesma posição e vamos agora desviar o nosso tubo de raio-x para a distal, de maneira que o cilindro do aparelho de raio-x vai ficar encostado apenas na parte distal do anel do posicionador e vai ficar aberto aqui na mesial. Isso vai dar aqui cerca de 20 graus na horizontal. E teremos assim a nossa radiografia disto radial. O que a técnica de Clark nos diz? Quando se dissocia as imagens de dois objetos sobrepostos em uma radiografia, alterando a direção do feixe de raio-x, o objeto que está mais próximo ao filme desvia-se para o mesmo lado do tubo de raio-x e o que está distante do filme faz um movimento contrário.
Vejamos aqui na figura o que essa frase quer nos dizer. Então, nós temos aqui dois objetos, um retângulo e um círculo. Temos o nosso filme radiográfico. Qual é o objeto que está mais próximo ao filme? O nosso círculo. Então, se eu fizer uma radiografia bem em frente a esses dois objetos, e esse raio-x ali atingindo o filme de forma perpendicular, nós teremos como resultado uma imagem desses objetos sobrepostos. Agora, se eu desviar o tubo do raio-x para a nossa direita, vamos ver o que acontece na imagem. Veja que os objetos não estão mais sobrepostos ou no mesmo alinhamento. O que aconteceu? O círculo, que é o objeto que está mais próximo ao filme, se deslocou para a direita, acompanhando o movimento do tubo do raio-x para a direita, certo? E o retângulo, que é o objeto que está mais distante do filme, fez um movimento contrário ao movimento do tubo de raio-x. Ou seja, o objeto que está próximo ao filme vai sempre acompanhar o tubo de raio-x para onde ele for. E o objeto que está distante do filme vai fazer um movimento contrário do tubo de raio-x. Então, podemos concluir que o objeto que estiver localizado por palatal ou lingual, ele vai acompanhar o movimento do tubo de raio-x, para mesial, para distal, para cima, para baixo, para onde o raio-x for. E o objeto que estiver por vestibular vai fazer um movimento contrário ao tubo de raio-x. Por quê? Porque o objeto que está por vestibular está longe do filme. E o objeto que está por lingual está próximo ao filme. Então, o que está próximo ao filme acompanha o raio-x e o que está distante do filme faz o movimento contrário. Então, vejamos aqui com a simulação do raio-x com a lanterna fazendo um jogo de sombras. Nós pegamos aqui primeiro e projetamos a nossa lanterna bem de frente para esse protótipo que tem um dente canino incluso por vestibular. Então nós estamos simulando a ortorradial. Veja que lá na imagem da sombra, o canino sobrepõe a raiz do lateral e ultrapassa mais para mesial a raiz do lateral, como está acontecendo ali na imagem real. Vamos jogando então a nossa fonte de luz para mesial, como se fosse o tubo de raio-x para mesial, na mesio-radial. E veja que ali no protótipo, a coroa do canino ultrapassa a raiz do lateral para mesial. E na sombra lá da imagem, como se fosse a nossa radiografia, ele fica apenas sobrepondo a raiz do lateral, sem ultrapassar mais para mesial. Ou seja, o raio-x foi para mesial, a lanterna foi para mesial, e a coroa do canino foi para distal, demonstrando que ele está localizado por vestibular. Ele fez um movimento contrário do tubo de raio-x. Voltamos para a nossa ortorradial e na imagem da sombra, o canino ultrapassa a raiz do lateral para mesial. Vamos agora projetar o nosso tubo de raio-x, ou seja, a nossa lanterna para distal, para a nossa esquerda, e veja que
A coroa do canino fez um movimento contrário tanto para a mesial que ela toca a raiz do incisivo central. Olha o tanto que ela se deslocou. Saiu lá de cima da raiz do lateral e foi tocar a raiz do central. Ou seja, está fazendo um movimento bem ao contrário do tubo de raio-x. Se fez movimento contrário, está localizado por vestibular. Então vejamos aqui como exemplo um canino incluso inferior do lado esquerdo. Assim que nós fizemos a nossa radiografia ortorradial, nós percebemos que esse canino incluso está em posição ectópica, fora aqui da sua posição habitual, e está com a coroa sobrepondo as raízes dos dois incisivos centrais. Fizemos uma mésio radial, deslocando o tubo de raio-x para a mesial. A imagem da coroa do canino se deslocou levemente para a distal. Veja que na ortorradial ele cobria totalmente aqui a raiz do incisivo central do lado direito. Ultrapassava aqui a linha do canal desse central. Veja que na mesiorradial ele vai para a distal e deixa de cobrir totalmente a raiz do incisivo central, ou seja, ele ficou quase na linha do canal desse dente, enquanto que aqui ele ultrapassava a linha do canal. Vejamos se na disto radial ele vai fazer essa movimentação também ao contrário do tubo de raio-x, para a gente confirmar que realmente ele está incluso por vestibular. Veja então o que aconteceu na radiografia disto radial. Com o raio-x se deslocando para a distal, a coroa do canino caminha mais para a mesial e chega a tocar a raiz do 42. Se ela está fazendo o movimento contrário do tubo de raio-x, esse dente está localizado por vestibular. Então veja que na disto ela foi para a mesial e na mésio ela foi para a distal, fazendo sempre o movimento contrário do tubo de raio-x. Ou seja, esse dente está incluso por vestibular, ele está mais longe do filme, O filme está colocado lá por lingual e esse dente está por vestibular. E nós fizemos aqui uma radiografia oclusal, completando aí a técnica de Miller-Winther, que é uma periapical e uma oclusal da mesma região. E veja aqui o canino incluso, 33, com a sua coroa localizada por vestibular em relação aos dentes 31 e 41. Mais um exemplo agora de um canino incluso superior. Fizemos a ortorradial e parte da coroa desse canino incluso está sobrepondo a raiz do incisivo lateral parcialmente aqui. Até um lateral com uma microdontia. Esse paciente ainda tem o canino descido com risólise já total. Fizemos uma mesiorradial, deslocando o tubo de raio-x mais para a mesial, e veja o que aconteceu com a coroa do canino incluso. Ele se desloca para a distal e deixa de cobrir a raiz do lateral. Ou seja, ele caminhou para a distal e o raio-x caminhou para a mesial. Ele está fazendo o movimento contrário do tubo de raio-x, ele está localizado por vestibular. Nós temos aqui um incisivo central e fizemos uma ortorradial.
ele está sobrepondo parcialmente a raiz e parte da coroa, né, do incisivo lateral. E em seguida fizemos uma disto radial. Veja que a coroa do incisivo central incluso fez um movimento contrário do raio-x. O raio-x foi para a distal, a coroa desse central incluso foi mais para a mesial, de forma que agora ele só toca parte do canal do incisivo lateral. Movimento contrário do raio-x está localizado por vestibular. E realmente esse dente está incluso, né, por vestibular. Nós temos aqui já um tracionamento sendo feito e a coroa dele já está aqui bem próximo à superfície por vestibular. Na verdade, o colega, né, solicitou esse exame porque estava preocupado do dente não estar se movimentando. Então, nós podemos perceber que não tem a imagem nítida aqui do ligamento periodontal e da lâmina dura alveolar por mesial da raiz desse dente, enquanto que aqui na distal isso está nítido. Então, esse dente pode ter uma anquilose parcial e nós sugerimos fazer uma tomografia para uma melhor avaliação. E para encerrarmos, temos aqui um canino incluso do lado direito do nosso paciente. Foi feita a técnica de Clark e nós percebemos que as três imagens estão praticamente iguais do posicionamento da coroa desse canino em relação à raiz do incisivo lateral. O que pode ter acontecido aqui? Duas possibilidades. Uma delas é dessa técnica ter sido feita de forma errada. Ou seja, na hora de fazer a mesiorradial, não se desviou suficientemente o tubo paramesial. Ficou muito próximo da ortorradial. E mesma coisa a hora de fazer a distorradial. O tubo se deslocou pouco para a distal. Então, sugiro repetir a mesiorradial e a disto, exagerando um pouco esse ângulo, né, para mesial e para distal. Se isto voltar a se repetir, o canino permanecer na mesma posição em relação à raiz do lateral, isso significa que esse dente incluso não está nem por vestibular, nem por palatal em relação à raiz do lateral. Ou seja, os dois dentes estão no mesmo nível ali, no sentido vestíbulo lingual, ou seja, os dois podem estar no centro do rebordo alveolar. Se for possível, é interessante fazer uma tomografia para fazer uma localização mais precisa desse dente incluso. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha auxiliado no seu aprendizado e mais uma vez te peço, por favor, que dê aí o seu like, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Bye!